Glória a Deus, glória a Deus. Vamos falar sobre a área financeira. Quero-vos quero-vos falar um pouco porque é que nós sonhamos. Eu, a princípio, quando comecei a frequentar a igreja, eu estava muito ávido de querer aprender e tudo mais. Não percebia algumas coisas e não tudo, não é? Mas comecei a perceber que realmente tudo o que eu sabia, eu tinha que mandar fora, porque não ia dar, não ia funcionar. Grande parte da minha vida ganhei algum dinheiro e não sustive esse dinheiro. E às vezes nós não percebemos porquê e qual a razão. Às vezes tem a ver com maldições hereditárias, alguém que uma coisa que já vem de pais para filhos, de filhos para filhos. Outras vezes tem a ver connosco próprios. E há maneiras de quebrar essa maldição. É você confiar no em Deus Todo-Poderoso, que tudo faz por nós, que nos ama, mas que nós quer que nós aprendamos como andar neste planeta, como viver com Deus nele. Houve uma altura que Isaac virou-se, Deus virou-se para Isaac e disse: Olha, semeia nesta terra que eu te vou dizer. E a terra estava seca, a terra não tinha água, ia seca. Mas, no entanto, Deus estava a dizer para semear naquela. E qualquer pessoa normal não iria semear. E como qualquer pessoa normal não iria sair de casa de seus pais para andar pelo deserto, montando tendas, para andar com Deus. Qualquer pessoa não iria fazer. Mas estes homens confiaram em Deus. E porque confiaram em Deus, Deus os abençoou. Vamos semear em nome de Jesus. Quem dá Obrigado, com Pai, em Jesus. alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, Amém. como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que só de ti vem a bênção. E por isso confiamos em ti, no nome de Jesus. Então podemos sentar todos, faz favor. E o título é Em Fé. E vamos abrir em 2 de Coríntios 13, 5. Segunda de Coríntios 13, 5.
Quando nós oramos por qualquer assunto, seja ele qual for, fácil. Quando nós estamos determinados, quando nós agarramos, não, eu vou confiar em Deus e oramos e buscar alguma coisa, precisamos que necessitamos, é fácil. Mas o que é difícil é permanecer em fé. Isso é que é difícil. É fácil nós orarmos a Deus, é fácil nós irmos com o pastor ou com o irmão mais velho, agarrar e orar, confiar. Isso é fácil. Você vai andar um dia ou dois ou uma semana e glória a Deus, eu vou receber aquilo que eu orei, glória a Deus. Mas depois começa tudo. Começa tudo a ver. Veja que está aqui escrito, 2 de Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é, já estáis reprovados. Então qual é o segredo? Qual é o segredo de continuar em fé? O segredo é não deixar ser influenciado por tudo o que acontece à sua volta. Eu quero que você entenda uma coisa. Não é as circunstâncias à sua volta, aquilo que acontece à sua volta, que define quem você é. O que define que você é aquilo que você acredita, aquilo que você crê. Davi virou-se e disse: mesmo que eu andasse o vale da sombra da morte, o pior lugar, eu não temerei mal algum. Ele estava a dizer, mesmo que as circunstâncias se levantem, ouçam, e Davi sabe do que é que estava a falar. Davi foi perseguido por o próprio rei, não tendo culpa de nada. Inclusive, ele estava com a harpa a adorar a Deus junto do rei, para que o espírito que estava sobre o rei saísse dele, e o rei levantou-se, agarrou na sua ahm, como é que se chama? Não é flecha, mas não é dardo, é lança. Agarrou na sua lança e atirou contra ele, e ele desviou-se e não foi atingido. Porquê? Porque o espírito de inveja tinha tomado conta dele. Você tem que entender que na sua vida muita gente vai aparecer. E você tem que perceber que nem todos são o que são. E você está a dizer, então, mas mesmo na igreja, infelizmente, mesmo na igreja. Então, como é que eu vou andar? O que é que eu vou fazer? O seu relacionamento com Deus faz toda a diferença. Entenda uma coisa, Davi dependia de Deus, não dependia dos seus homens, do seu exército, daquilo com quem ele confiava. Inclusive, algumas das pessoas que eles confiavam chegavam a voltar-se contra ele. Chegaram a voltar-se contra ele. O próprio filho de Davi se voltou contra ele. Tentou tomar-lhe o trono. Mas entenda uma coisa, Davi dependia de Deus. E é isso que nós precisamos de fazer, depender de Deus. E só dependendo de Deus vamos conseguir atingir os objetivos. Não importa o que A, B, C, D, Y, seja quem for, diga o que quiserem. Você não se pode demover. Você está em fé por algo que você acreditou e orou. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 ao seu lado direito. Você não será atingido. Mas
vai depender de si. Vai depender se você se mantém em fé, se mantém confiando, declarando o que Deus diz e não declarando o que os outros à sua volta dizem. Eu vou-lhe explicar como é que se quebra uma oração. E você vai-me explicar como é que se quebra uma oração. Sim, eu quero lhe explicar como é que se quebra. Porque se você souber como é que se quebra uma oração, você vai evitar. Como é que se ora sobre alguma coisa? Você pode orar a Deus e pedindo, Pai, eu sou muito sincero, as minhas orações são muito simples. Pai, eu te peço isto, eu preciso disto, eu te peço isto em nome de Jesus. E pronto. Não fazer mais nada. Ele ouviu, ele sabe quem eu sou, mas sabe quem você é também. Eu te peço isto. E eu creio que tu me podes dar. E eu te agradeço que já tenho, em nome de Jesus. E a partir desse dia eu começo a dizer, obrigado Pai, eu já tenho. Obrigado Pai, que já tenho. Agora vão começar a vir coisas à nossa volta. Coisas para impedir que nós recebamos isto. Agora pode haver um dia em que a pressão é muito grande. E que você pode acreditar nisso. Como é que se quebra uma oração? Você declara que a sua boca aquilo que é contrário ao que você orou. E você quebrou a oração. A partir dessa altura, tudo o que você orou caiu por terra. Só você que orou tem o poder de quebrar a sua oração. Quando você acredita no que dizem, acredita no que ouve, acredita naquilo que está à sua volta e diz, pois, realmente é verdade, eu não vou conseguir ter isto. Já foi. Perdeu tudo. É assim que se quebra, amor. Então o que é que você tem que fazer? A única maneira de nós nos conseguirmos manter é orando, buscando a Deus, buscando a ajuda de Deus, confiança em Deus. Porque há alturas da nossa vida que é difícil, mesmo difícil. Há alturas da nossa vida que nós não sabemos mais o que é que havemos de recorrer, como é que nos havemos de recorrer. E é nessa altura que você tem que se juntar mais a Deus. Não é refugiar-se, não é fugir, é agarrar-se a Deus, buscá-lo mais e mais e mais e mais e buscar a força de Deus, buscar a sua palavra, ler o que ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, tu não serás atingido. Buscar maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Para você entender que Deus está consigo em todos os caminhos da sua vida, até à consumação dos séculos. Para você entender que se Deus está consigo, o que você orou, garantidamente você vai receber. Mas você não pode falar contra. Você não pode falar contra o corpo. Você não pode falar o que dizem à sua volta. Porque você falar até pode falar, mas falando, acreditando naquilo, coisa, é fé em ação. E a fé em ação faz com que tudo quebre ou tudo vá para a frente. Quero-vos mostrar um homem. Vamos a Neemias 6:9. Neemias fica antes de Salmos, antes de Jó. Neemias, eu disse 6:9, não foi? Eu quero que você entenda quem é Neemias. Eu quero-vos contar um pouco da história de Neemias. Quem era Neemias? Neemias era um criado do rei. Neemias 6:9. Não, 6:9. 6, Neemias 6:9. E em Neemias 6:9, Neemias era o criado do rei. Ele estava perante o rei e servia ao rei.
o rei, que na altura não era em Israel, porque eles tinham sido levados para a Babilónia, e ele estava a servir o rei, e ele estava triste. E o rei percebeu isso, que ele estava triste, e disse: mas porquê é que estás triste? E eu disse: eu estou aqui, mas a minha terra, a minha cidade, está destruída, os muros caídos, o templo caído. O rei foi tocado por aquilo que ele disse e deu-lhe uma carta para ele poder passar por todos os reinos e levar homens com ele, para ele fazer a obra. E ele chegou lá, falou com o povo, e o povo se juntou a ele e começou a erguer as muralhas. Mas entendam que eles não erguiam as muralhas como qualquer pessoa ergue. Eles tinham a espada à cintura e a lança perto deles para poder erguer as muralhas. E você diz: mas que loucura! É porque havia pessoas que eram contra que eles levantassem as muralhas. Pessoas que eram judeus também, que queriam impedir que fossem levantados os muros, que fossem levantados a cidade, que fosse levantado o templo. E veja o que é que Neemias diz. Porque todos eles nos procuram atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, força as minhas mãos. E entrando eu na casa de Semias, filho de Eias, filho de Metabel, que estava encerrado, ele disse-me: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era de Deus quem o enviara, mas em profecia falou contra mim, porque Tobias e Samaleque o subornaram. Eles estavam a tentar que ele parasse. Inclusive mandaram alguém dizer que era profeta de Deus para chegar ao pé dele e dizer estas palavras para que ele desistisse. Ouça, na nossa vida, cada vez que nós estamos a orar por algum assunto, vão-nos tentar levantar todo e qualquer impedimento. Vão-nos tentar fazer desistir daquilo que nós estamos a orar, daquilo que nós estamos a perseguir em fé. Vão tentar de tudo para que nós desistamos daquilo que estamos a andar em fé. Agora você tem que entender. Eu peço desculpa. Eu vou-vos dizer o que é que eu senti. Vozes de burro não chegam ao céu. As vozes daqueles que você está a ouvir, muitas das vezes são vozes de pessoas que estão a impedir que você receba a bênção. E você tem que perceber isso. Então o que é que você deve fazer? Ouça, agarre-se a Deus com unhas e dentes. Eu não sei como é que você vai conseguir morder Deus, mas pronto, mas agarre-se a Deus é uma expressão. Principalmente em Portugal há muito esta. Agarre-se a Deus com unhas e dentes, agarre-se a Deus. Senhor, eu orei, houve muitas vezes, perante circunstâncias, que eu cedi, que eu agarrei e pensava, eu não falava com a minha boca, mas pensava com a minha cabeça que não ia dar, que não ia resultar, que não ia ser, não havia, que não era possível. Chorei perante Deus.
Eu disse, Senhor, eu preciso de ti. Estas palavras foram suficientes para falecer. Senhor, eu preciso de ti. Pois eu sou-lhe sincero. Eu não sei, eu naquela altura precisei de Deus, mas eu acho que a todos os segundos da minha vida preciso de Deus. Porque há sempre coisas novas a acontecer. Coisas às vezes que nós não estamos à espera. Precisamos sempre. Mas a sua dependência de Deus faz toda a diferença. Ele o vai fortalecer. Ele dá esforço ao cansado, força àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens catarão e fatigarão, mas os que esperam no Senhor, as suas forças vão ser renovadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então permanecer em fé, ficar em fé, vai depender muito de nós próprios, não do nosso conhecimento, do nosso Deus. Muitas pessoas pensam, quando as coisas estão todas a correr bem, quando está tudo a correr bem, não está tudo, Deus está comigo, glória a Deus, está tudo a correr bem, está tudo a andar bem, está tudo coisa. Ouça, por favor, continue a orar. Por favor, não interessa o que A, B ou C diz, interessa o que você diz, você fala, você confia. Porque pode chegar a uma altura em que vão dizer o contrário. Não, não dá, não é possível, não vai funcionar. É a altura de você agarrar e não deixar entrar dentro de si essas palavras. O que tem que ser é o que você determinar. Determinando tu algum negócio, se atear firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. É o que diz a palavra de Deus. É a altura de você se refugiar, não nas hipóteses, ou você pensar como é que vai ser, agarre-se a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Não se deixe levar pelo que está a acontecer. Levante-se em Deus. Confia nele. Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Está na altura de você refugiar-se em Deus. Está na altura de você se encher de Deus. Eu estou aqui e estou-me a lembrar de uma coisa que a minha esposa fez. Eu lembro-me, um dos meus filhos ficou doente. E a minha esposa precisava de fé. Estava a ser difícil para ela. Então o que é que ela fez? Ela meteu uma cassete a falar de cura divina. E essa cassete teve a noite toda a tocar. Ela ouviu e ouviu e ouviu, adormeceu ouvindo, acordou ouvindo. Ela ouviu. Ela precisava de fé. Você precisa de ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Não é ouvir o que as pessoas dizem. A mim já me tentaram impedir várias vezes de atingir objetivos. Disseram-me, não dá, não vai dar isto, não vai dar aquilo. Não, isso não é possível, isso não vai funcionar. O que eu disse, continuei em frente. Eu fui buscar aquilo que eu tinha orado. Somos só nós é que podemos quebrar o que oramos, só nós é que podemos agarrar e impedir a bênção. Entende? Não os outros, não o diabo. Eu vou-te explicar como é que o diabo trabalha. O diabo cria pressão. Ele é o tentador. Então, o que é que um tentador faz? Ele tenta nos levar
para outro sítio diferente. Tenta-nos influenciar para desistir. Tenta-nos levar a pensar: não dá, não vai funcionar, não vou conseguir. É o que o tentador faz. Se você cede, se você vai atrás, o diabo venceu. Se você não vai atrás, ele não vai conseguir. Por isso é que a palavra de Deus diz: resisti ao diabo, que ele fugirá. Ele parará com a tentação. Você tem que resistir a tudo aquilo que vem à sua mente que não tem nada a ver com. Só assim você vai conseguir vencer e continuar em fé. Pedro, Jesus diz: vem ter comigo sobre as águas. E Pedro andou sobre as águas. Mas não teve a fé suficiente. Porque olhou para as circunstâncias à sua volta, viu a tempestade. Ninguém numa tempestade anda por cima da água. Eu acho que ninguém, mesmo sem tempestade, num dia radioso, num dia bom, eu acho que ninguém anda sobre a água. Quando nós estamos em fé, já estamos a fazer o impossível. Só temos que continuar a andar. Entender. Eu quero vos mostrar o que é que uns homens fizeram. 2 homens de Deus. Atos 16, 25. Atos, depois de João, no Novo Testamento. Atos 16, 25. O que é que tinha acontecido a estes homens? Explicado. Bateram-lhes com varas. Levaram muitos açoites. E depois colocaram na prisão, no lugar pior da prisão. Eu não sei se naquela altura havia lugares piores. Eu acho que só a prisão já era lugar pior. Mas lançou no pior lugar e agarrou nos pés deles e o segurou no tronco para que eles não pudessem fugir. Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. Mas isto não era a altura de fazer isto. Eles tinham sido acusados injustamente, bateram-lhes, as coisas não estavam boas, estavam no pior sítio, no pior lugar, estavam presos pelos pés. Não era a altura de orar ou cantar hinos. Mas estes homens tinham um segredo. Eles confiavam em Deus. Então, realmente, na altura pior, é a altura de você estar a orar e é a altura de você estar a cantar para Deus, estar a louvar a Deus e engrandecer a Deus na sua vida. Eu vou voltar a ler. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Sabe qual foi o problema? Tinham sido escoteados, tinham sido batidos, vergados, sangravam. Coisas estavam duras. Mas eles resolveram confiar em Deus. Orar a Deus, adorar a Deus. No versículo 26 veio a resposta de Deus. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todo. Está a ouvir? Está a ouvir? Deus responde. Tanto assim que o carcereiro, e acordando o carcereiro, vendo que abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido, mas ninguém tinha fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, estamos todos aqui. E pedindo
Pedindo luz, saltou dentro e trêmulo se prostrou perante Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E disse: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e todos estavam em tua casa. Você entende que na hora pior, é a hora de chorar. É a hora de chorar perante o Senhor, perante ajuda a Deus, não perante as circunstâncias. É a altura de você dizer: Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Porque essa é a verdade. Essa é a verdade divina. Essa é a verdade de Deus que Deus tem para nós. É a altura de parar. Não é a altura de desistir. É a altura de ir em frente com Deus. E ando no grande e poderoso Deus. Não desista. Porque eu quero que você entenda a última palavra que eu vos quero dizer. Mateus 10, 22. Testamento, não é? Mateus 10, 22. Estas são as palavras do próprio Jesus para nós. Mateus 10, 22. Odiados. Mateus 10, 22. Odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está a ouvir? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que se mantiver em oração, aquele que mantiver a orar por aquilo que você pediu, por aquilo que você orou, por aquilo que você acredita, mesmo apesar de todas as circunstâncias, mesmo apesar de toda a gente, mesmo apesar de tudo virar-se contra si, e se você continuar e disser sempre a mesma coisa, e disser que Deus já o abençoou e você já tem aquilo que você orou, você vai receber, porque está a perseverar até o fim. Na sua mente vai haver uma grande batalha. Mas o que interessa é o que você diz com a sua boca. Pois é a sua boca que quebra toda hora. Você. Agarre-se a Deus. Confie em Deus. Cresça em Deus. Encha-se de Deus. Busque a Deus. Você vai ver que vai fazer toda a diferença. Deus o fortalecerá. Deus o levantará. Ele dirá: Eis-me aqui. Pois eu estou contigo até a consumação. Até o fim. Portanto, eu peço ao grupo Louvor, venha para aqui, se acha. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos deixar ficar sentados, mas vamos fechar os olhos. Pai, eu preciso de ti, Senhor. Preciso mesmo. Eu acho que sempre precisei, mas pronto. Eu preciso de ti. Eu reconheço que sem ti nada posso fazer. Eu reconheço que tu és capaz de fazer grandes coisas. Eu creio, Senhor. Te peço que me abres o meu entendimento para que possa ver. Ver tudo o que está a acontecer à minha volta. Ver as bênçãos também. Que às vezes passam por mim. Eu não as agarro. Pai, ajuda-me, Senhor.
entender todos os caminhos. Tudo aquilo que tu estás a fazer. Eu sei, Senhor, grande, és grandemente abençoado. Eu creio. Já deste solução para o meu caso, em nome de Jesus. Já me livraste e me abençoaste. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Glória a Deus. Muitas bênçãos. Bom fim de semana.